Pessoal, vamos ficar de pé para a gente orar a Deus, para a gente dar início à nossa aula hoje, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa manifestar sobre nós o teu poder e a tua graça, e que o Senhor possa cumprir sobre nós a tua palavra, nos direcionando, meu Deus, nos orientando, para que nós possamos ensinar os teus filhos no caminho que eles devam andar, para que quando cresçam nesse caminho não se percam, mas que possam dar frutos, mas que possam ser instrumentos do Senhor. Por isso, Espírito Santo, abra a visão espiritual e nos dê o entendimento para que nós possamos ser canais do Senhor para a vida dos teus filhos, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus. Queridos, podem tomar o vosso assento. Só um minuto aqui. Ok, ótimo. Podem tomar o vosso assento. Vamos ler a apostila na página 45 da apostila. Nós estamos dando continuidade hoje aos livros poéticos, né? Aos livros poéticos. Na aula passada a gente começou a falar sobre Jó, e hoje a gente vai começar a falar também aqui a primeira parte de Salmos, né? É sempre bom dizer que a gente não tem a cultura de dizer capítulo 1, versículo tal em Salmos, porque Salmos eram cânticos, né? Então, esse livro é um livro extraordinário, e quando nós falamos da autoria desse livro, a gente vê que é um ajuntamento de autores, né? Então, os Salmos não tem um autor só, mas há um ajuntamento de autores. Por exemplo, nós temos um dos principais salmistas, que é Davi, né? E há pregadores que toda vez que vai falar um salmo, é o Salmo de Davi, né? Por cultura, porque ele subentende que se é salmo, é de Davi. Mas nós vamos dizer que, por exemplo, nós temos Asaf, né? Que também é um salmista. Nós temos os filhos de Coré. Vocês já ouviram a história dos filhos de Coré? É muito boa para o nosso entendimento, para a gente entender como que Deus usa as pessoas. Se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 16, a Bíblia vai falar de uma rebelião, lá em Deuteronômio 16. Coré, Datã e Abirão, eles se levantam contra a autoridade de Moisés e contra a autoridade de Arão. A autoridade de Moisés era a autoridade de governo. Então, quer dizer, Moisés governava o povo, Moisés liderava o povo, mas a autoridade de Arão era uma autoridade sacerdotal. Então eles se levantam tanto contra a autoridade de governo, quanto a autoridade sacerdotal, né? Então, quer dizer, eles tentam tomar o poder, né? Eles tentam tomar o poder. E é interessante, deixa eu acender isso aqui, deixa eu ficar melhor para a filmagem. E é interessante por quê? Porque eles tentam tomar o poder com uma ação espiritual. Porque veja, eu vi até um pastor comentando uma coisa hoje que é muito legal. Ele disse o seguinte, eu prefiro conviver com o capeta do que com o rebelde. Aí ele disse, porque o rebelde, ele sobe no monte, ele ora, ele jejuma, ele lê a Bíblia, mas nada disso muda a essência dele, ele não se deixa ser mudado. Agora o capeta não, o capeta ele entra na igreja, você fala, sai em nome de Jesus, ele vai embora. Então é mais fácil lidar com o capeta do que lidar com o rebelde. Então, Coré, Datã e Abirão, eles se rebelam contra Moisés e contra Arão, porque eles queriam tanto a autoridade de governo, a autoridade civil, quanto a autoridade religiosa, sacerdotal. E olha que coisa interessante, Coré, ele era um levita, ele era da tribo de Levi, mas ele era participante daqueles levitas que ficavam na porta, que eram porteiros. E quando eles se rebelam, Deus vai falar pela boca de Moisés para eles o seguinte: vocês não estão satisfeitos com o que Deus deu para vocês?
Não quer dizer, não é que eles não eram úteis ao reino, pelo contrário, eles eram úteis, mas eles não estavam satisfeitos com a posição, eles queriam mais. O ato de querer mais fez com que eles se rebeliassem contra autoridades. E aí a resposta de Deus foi uma resposta muito simples. Moisés convida eles para vir à presença dele. Ele fala: olha, nós não iremos na sua presença, porque o Deus que fala com você também fala com a gente. Então olha que coisa, eles se colocam no mesmo nível espiritual que Moisés. Ó, o Deus que fala com você fala também com a gente. E aí Deus fala assim: olha, com vocês eu falo por sonho, eu falo por revelação, eu falo por visão, mas com Moisés, meu servo, eu falo face a face. Então vocês estão colocando vocês a um nível de intimidade que vocês não alcançaram ainda. E aí Deus diz: bom, já que vocês não vão vir, eu vou fazer uma coisa. Vocês vão ficar cada um à porta da sua tenda e eu vou dar um sinal. Muitos deles pegaram o incensário, que era um símbolo de adoração, e saíram na rua, sacudindo o incensário, que era o símbolo de adoração. E a Bíblia diz que o incensário pegou fogo e queimou eles, e muitos morreram queimados. Os outros que ficaram na porta da casa, da tenda de cada um deles, abriu um buraco na terra e os engoliu vivos. É interessante que em algumas traduções a palavra pro buraco lá é a mesma palavra de abismo, né? Seol, que é a mesma palavra que é usada para o inferno. Quer dizer, é como se o inferno tivesse aberto e tivesse engolido aqueles homens vivos. O que eu quero bater nisso? É que Deus matou Coré, Datã, Abirão, e segundo o texto de Deuteronômio 16, a família deles, porque eles eram coniventes com os pecados dos pais da família, ou seja, dos patriarcas da família. Mas quando você chega em Deuteronômio 26, 11, Números 26, 11, o texto lá vai dizer o seguinte: porém, os filhos de Coré não morreram. Mas como assim? Como que os filhos dos outros rebeldes morrem, mas os filhos de Coré, ou de Corá, né, não morreram? Por que Deus deixou os filhos de Coré vivos, se todas as outras famílias Deus matou? E aí só há uma explicação. Primeiro, é que esses filhos de Coré não eram coniventes, ou seja, eles não aceitaram a atitude que o próprio pai tomou. Eles não ficaram contra a autoridade. E por conta disso, Deus os mantém vivos para a adoração. A gente vai perceber que os filhos de Coré, eles vão tomar conta da tenda da adoração, né? A tenda que Davi levantou para receber a Arca da Aliança. Eles vão adorar no templo e eles vão se tornar salmistas. Eles vão escrever cânticos. Então, quer dizer, um dos autores dos salmos é estes homens, os filhos de Coré, que têm um testemunho de vida extraordinário. Deus os manteve vivos para a adoração. Entre outros escritores do Salmo, nós vamos ter, por exemplo, Salomão, Moisés, que também são escritores de Salmos. Então nós temos um número elevado de autores dos Salmos, né? A data é entre 100 e 300 a.C. e o tema é comunhão com Deus em oração e louvor. Palavras-chave: júbilo, misericórdia, amor, benignidade, louvor, inimigos, Senhor e justiça. Versículo-chave é muito conhecido, né? O Salmo 23. Vamos ler o Salmo 23? Eu acho que você nunca ouviu o Salmo 23. Já ouviu o Salmo 23? Algum de vocês já ouviram? Acho que o Salmo 23, adjunto ao Salmo 91, né? É um dos textos mais falados no mundo, né? Eu costumo dizer que a gente vai fazer visita e chega lá na casa da irmã, a Bíblia está aberta no Salmo 23, ela chega a estar preta, assim, de amarela, suja ali, porque ela fica aberta ali anos e anos e anos. Você pergunta à irmã, você leu ou não leu? Mas ela deixou ali aberta a Bíblia no Salmo 23, né?
Então olha o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Certamente que a bondade e que a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse salmo ele é excepcional, esse salmo ele é extraordinário, né? Tremendo, tremendo, tremendo. Vamos lá. O constante encanto, né? Esse negócio soltando aí, ó. O constante encanto e atualidade dos santos são devidos, principalmente à intensidade espiritual. Os salmistas são unânimes em adorar a Deus, seja qual for o modo, o motivo ou a variedade de circunstâncias. Cada um destes hinos, cada uma dessas orações é uma expressão, um eco de uma vívida relação pessoal com Ele. Foi incorporada nesses poemas uma qualidade dinâmica de vida por detrás das palavras existentes, uma experiência profunda, e para além da experiência encontra-se uma manifestação de Deus. Cada salmo torna-se assim um sorvo, ato ou efeito de sorver, sorvedura, trago, gole. Cada salmo torna-se assim um gole de profunda fonte de vida. Há três temas principais deslizando através do saltério. O encontro pessoal com Deus, envolvendo o princípio da sua existência real. 2, a importância da ordem natural das coisas, envolvendo o princípio do poder criador, universal e sábio de Deus. 3, o conhecimento consciente da história, envolvendo o princípio da escolha divina de Israel para desempenhar um papel especial e benevolente entre os homens. Eu quero chamar a atenção de vocês para esses pontos que são importantes. O salmo é esse cântico universal que trata não só de oração, mas também de adoração e de louvor. Mexe muito com o emocional e com o espiritual de todas as pessoas que creem nisso aqui, né? Porque é muito forte o cântico de misericórdia, de bondade, né? De domínio de Deus, né? O quanto Deus se move através da boca do salmista, né? Seja no Salmo 23, quando ele declara que quem tem Deus como um pastor não viverá falta alguma, né? Seja pela boca do salmista no Salmo 91, quando ele diz, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Seja na boca do salmista no Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, um novo cântico na minha boca, um hino de adoração ao nosso Deus. Seja nos últimos textos do salmista, no Salmo 156, quando ele disse, olha, tudo quanto tem fôlego, que louve ao Senhor. E pouco antes ele fala, louva com as palmas, louva com os instrumentos de corda, louva com a voz, com todas as formas de instrumentos, e tudo que está vivo, tudo que tem fôlego, tudo louve ao Senhor, né? Então, nós vamos encontrar salmos aqui que certamente em algum momento mexeu com a vida de alguém. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
porque não dorme nem tosqueneja o guarda de Israel. Salmo 1: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, nem se detém em caminho de pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem, e no tempo certo dará o seu fruto. Porque o ímpio não é assim. O ímpio é como a moinha que o vento espalha. E o ímpio, este não permanecerá na congregação dos justos. Irmãos, o salmo é extraordinário, né? Não é só um cântico, né? É palavra de vida eterna. É palavra de testemunho real de vida. De um salmista, por exemplo, como Davi, que depois de ter pecado, ele escreve o salmo dizendo: Senhor, não tire de mim o teu espírito, antes purifica-me os meus pecados com isopo, para que ainda que os meus pecados estejam vermelhos como o carmesim, se tornem brancos como a branca lã. E ele disse: Senhor, dai-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer e a cumprir todo o seu querer. O salmista, no Salmo 119:11, ele disse: eu guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra Deus. Então, irmão, isso aqui, o texto, os salmos, ele é extraordinário. Salmo 122: a minha alegria maior é quando me disseram: vamos para a casa de Deus. Salmo 133: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e passa pela barba, chega às olhos os vestidos de Arão. Irmão, então, todos esses textos, nós vamos ficar citando eles aqui durante a tarde inteira. Eles são magníficos, eles expressam a soberania de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, né? Então, são textos extraordinários, mas eu quero pontuar uma coisa: a diferença em que o salmista vai trazer sobre adoração e louvor, que são coisas que parecem ser iguais, mas que são diferentes. Por quê? Porque esse salmista vai falar de que ele vai adorar a Deus mesmo quando tudo dá errado, mesmo quando nada ocorreu da maneira que ele projetou ou pensou. Tem um certo salmo que Asaf chega a questionar a Deus, dizendo: olha, por que na casa do ímpio tem pão e na casa do justo falta pão? Asaf está passando dificuldade, mas ele é um salmista. Mas ele entende que Deus não perdeu o controle de nada. Mesmo quando nós não entendamos o que nós estamos vivendo e passando, Deus continua tendo o controle das coisas. E aí ele faz uma diferença entre louvor e adoração. E o que é louvor? Louvor é bem dizer a Deus por quem Ele é. Então, Deus é Senhor. E quando nós o louvamos porque Ele me deu saúde. Eu louvo a Ele porque Ele me deu uma família. Eu louvo a Ele porque Ele me deu filhos. Eu louvo a Ele porque Ele me deu uma casa. Eu louvo a Ele porque Ele me deu um carro. Eu louvo a Ele porque Ele me salvou. Ou seja, eu estou louvando a Deus por algo que Ele fez. Isso é louvor. Bendizê-lo por algo que Ele nos deu, por algo que Ele fez. Mas a adoração é tão mais profunda, porque a adoração não fala do que Deus fez. A adoração fala de quem Ele é. E os Salmos vai falar sobre isso. Antes que houvesse dia, Ele já era, e ninguém pode escapar das suas mãos. Ora, adoração não é bem dizê-lo por aquilo que Ele faz, mas por quem Ele é. Então quer dizer, ainda que Ele não tenha feito nada, Ele continua sendo Deus. E eu o adoro, mesmo na luta, mesmo na prova, mesmo no deserto, mesmo na dor, mesmo na lágrima, mesmo na angústia. E aí tem um salmo que eu amo, Salmo 126 primeiro. A volta dos que voltam para Sião foi para eles como a realização de um sonho. As nações vizinhas olhando para eles diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso eles estão felizes. E nós, olhando para nós mesmos, dizíamos uns para os outros: grandes coisas fez o Senhor por nós,
por isso nós estamos alegres. Aí vem o versículo 4, o versículo 5 que diz assim: porque quem planta com lágrima, colhe com alegria. E quem leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com seus molhos. Quer dizer, eles estão cantando, voltando para casa, voltando do cativeiro, voltando para a terra da promessa. Mas o mesmo salmista, ele vai dizer que Israel tinha aposentado as harpas, colocando elas sobre o salgueiro. Por quê? Porque no cativeiro eles deixaram de cantar. E ele deixou claro por quê. É porque quem está triste ora, mas quem está feliz canta louvores a Deus. Então louvar é bendizê-lo pelo que ele faz, mas adorá-lo é bendizê-lo por quem ele é. Eu não espero as coisas acontecer para adorar. Eu adoro porque ele é Deus. Eu adoro porque ele é eterno. Eu adoro porque ele é maravilhoso. Eu adoro porque ele é santo. Eu adoro porque ele e pronto, né? Eu não preciso receber bênçãos alguma para adorar. E dentro dessa ênfase, nós nos deslizamos aqui para 3 temas principais. Primeiro, o encontro pessoal com Deus. Não é um encontro impessoal, mas pessoal, um encontro individual, pessoal, né? Que envolve o princípio da existência real, da sua existência real, a importância da ordem natural das coisas, envolvendo o princípio do poder criador, universal e sábio de Deus. Então quer dizer, Deus está no controle de tudo. Ele é o criador de todas as coisas. 3, o conhecimento consciente da história, envolvendo o princípio da escolha divina de Israel para desempenhar um papel especial e benevolente entre os homens. Quer dizer, demonstra o porquê que Deus, para o princípio das coisas, ele tem Israel como um povo especial, como um povo escolhido, né? Ao ponto da Bíblia dizer: orem pela paz de Jerusalém, porque quem ora pela paz de Jerusalém é abençoado, né? Vamos lá. O nome hebraico do livro é Terrilim, que significa cânticos de louvor. Embora se manifeste em certas ocasiões um sentimento de confusão por causa de alguma injustiça temporal, como em Salmos 37, Salmos 73, há uma expressão dominante de esperança, não só no conceito messiânico, de uma única manifestação futura de Deus ao homem, mas também na realidade e na eficácia do perdão divino do pecado. Há também um sentido profundo do caráter objetivo da religião. Os salmistas tratam mais com Deus do que com os homens. Lançam-se para alcançá-lo num abandono de si próprios. Deus é conhecido como universal, supremo na natureza e na história, constante e, acima de tudo, fiel, pessoal, gracioso, ativo e adorado. Os autores, somando 150, os salmos foram escritos por Davi, segundo os títulos, escreveu 73 deles. Era o espírito bravo, corajoso, mas sobretudo devotado a Deus. Gostava de cantar e tocar instrumentos, cantando para Deus pelo Espírito de Deus. Então, sem dúvida alguma, dos 150 salmos, Davi escreveu quase a metade deles, né? Então, quase a metade deles foi escrito por Davi, e talvez por conta disso, né? Muitas pessoas tendem a... caiu meu pano. Tá bom, depois eu troco. Muitas pessoas tendem a entender que Davi é o único escritor do Salmo. Então, vai ser muito comum que um neófito, alguém que não tenha esse entendimento, se subentenda que todos os salmos são os salmos de Davi, né? Vamos lá. Asaf, um vidente, 2 Crônicas 29:30, autor de 12 salmos, foi posto sob serviço de canto na casa de Deus. Números 12:46, 1 Crônicas 6:32. Então veja, Asaf, que também era profeta, mas que também era um levita da casa de Deus, né? Um adorador da casa de Deus, escreveu 12 salmos. E aí a gente vai ter Salomão, né? Salomão recebeu de Deus a maior riqueza
e o maior grau de sabedoria de todos os tempos. Ele escreveu 2 salmos, o 72 e o 127. Então, Salomão, 2 salmos. Aí a gente vai ter Moisés, autor do Salmo 90. Além disso, há também o seu último cântico, que é registrado em Deuteronômio, capítulo 32. Então, em Deuteronômio, capítulo 32, está registrado o cântico de Moisés, que é uma forma de salmos. Mas dentro do livro de Salmos, né? Dentro dos Salmos, Moisés tem apenas o Salmo 90. Aí vem Emã, filho de Joel e neto de Samuel, que era profeta e cantor, regente, de um misto coral e orquestra, o qual participava seus 14 filhos e 3 filhas, além de outros cantores e instrumentistas. Escreveu o Salmo 88. Então, Moisés escreveu o 90, Emã escreveu o 88. Aí depois vem Etã, um dos compositores do coral da orquestra de Emã, que tocava instrumentos de metal, era filho de Zima e neto de Simei, aquele que amaldiçoou Davi em Baurim. Então, portanto, Etã era da família de Saul, porque Simei, que foi um homem da tribo de Benjamim, que amaldiçoou Davi, ele também era parente de Saul. Ambos eram da tribo de Benjamim, né? Então, Etã, que era da tribo de Benjamim, que era filho de Zima, neto de Simei, né? Aquele que amaldiçoou Davi em Baurim, escreveu o Salmo 89. Então nós temos, o Salmo 88 escrito por Emã, o Salmo 89 escrito por Etã e o Salmo 90 escrito por Moisés, ok? Esdras, a ele se atribui a autoria de salmos que alguns autores dão como anônimos. Ezequias, rei de Judá, filho de Acaz, é tido como um dos autores dos salmos. Então veja, alguns salmos que para muitos não têm autoria correta, são anônimos, né? Outros dizem que esses salmos foi, por exemplo, Esdras, que era o sumo sacerdote, que foi quem organizou o Antigo Testamento, né? Organizou o Antigo Testamento, ou até mesmo Ezequias, que foi rei de Judá. Alguns dizem que alguns desses salmos, que alguns têm como anônimos, são tanto salmos de Ezequias quanto salmos de Esdras. Os filhos de Coré, nós falamos há pouco instante sobre os filhos de Coré, né? Coré era descendente de Levi, Números 16, nós falamos sobre o texto, e intentou rebelião contra Moisés. Os filhos de Coré continuaram a serviço de Deus e se tornaram guias de adoração em Israel, formando um grupo de cantores no templo, cujas músicas eles próprios escreviam. A ele se atribui a feitura de 11 salmos, 42 em seguinte. Do 42 em seguinte, do Salmo 42 para frente, 11 salmos são os salmos dos filhos de Coré. Aqueles que eu disse, os filhos de Coré não morreram. Deus os guardou para adoração. Aí tem Gedutum, cantor mor do tabernáculo, 1 Crônicas 25:1, era um dos profetas que Davi separou para o ministério de louvor, juntamente com Asaf, Emã e outros. Muitos salmos são de fonte desconhecida. Os estudiosos judeus os chamam de salmos órfãos. As referências bíblicas e históricas sugerem que Davi, Ezequias e Esdras participaram em suas respectivas épocas na compilação dos salmos para o uso no culto público em Jerusalém. A compilação final do saltério deu-se mais provavelmente nos dias de Esdras e de Neemias, até porque foi Esdras, né, nos dias de Neemias, que compilou todos esses livros, dividindo eles em 4 grupos importantes, que a gente já falou sobre eles, né? Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, né? Ainda que, por exemplo, nos livros proféticos, aqueles que nós chamamos hoje de profetas menores, os judeus chamam de livro dos 12, porque eles estão juntos, né? Então, foi Esdras que compilou, que organizou esses livros, né? Então, provavelmente,
ele também organiza os salmos, e há quem diga que ele também seja um dos escritores desses salmos. A respeito da data, né, da escrita desses salmos, os salmos considerados individuais podem ter sido escritos em datas que vão desde o Êxodo até a restauração depois do exílio babilônico. Então entendamos isso. Não dá para a gente dizer a data exata dos salmos. A gente pode falar dessa data aproximada da compilação, ou seja, do ajuntamento de todos os salmos. Mas se a gente for pegar em datas, o salmo pode vir desde o Êxodo, né, lá atrás, desde o Êxodo, até depois do cativeiro de Babilônia. Por quê? Porque, por exemplo, Moisés viveu no período do Êxodo, né? Mas eu narrei para vocês aqui o Salmo 126, que já é a volta do povo de Babilônia. Então, quando a gente vai pegar individualmente cada salmo, ele pode ir desde lá do início das coisas até pós-cativeiro, né? Então, seria muito extensa essa datar esses salmos, né? Mas a gente pode ter uma ideia da data da compilação. Por exemplo, mas a coleção menor parece haver sido reunida em períodos específicos da história de Israel. O reinado do rei Davi, que foi quem mais escreveu, né? 73, reinado de Davi, o governo de Ezequias, e durante a liderança de Esdras e Neemias, que foi quando foi feita a compilação. Esse processo de compilação ajuda a explicar a duplicação de alguns salmos. Por exemplo, o Salmo 14 é similar ao Salmo 53. O livro de Salmos foi editado em sua forma atual, embora com diversas variações, na época em que a Septuaginta grega foram traduzidos do hebraico alguns séculos antes do advento de Cristo. Os textos ugaríticos, referentes à antiga cidade de Ugarit, na atual Síria, quando constratados com os recentes escritos do Mar Morto, mostram que as imagens, o estilo e os paralelismos de alguns salmos refletem um vocabulário e estilo cananeus muito antigos. Assim, Salmos reflete o culto, a vida devocional e o sentimento religioso de cerca de 1000 anos da história de Israel. Mais de 1000 anos desde Moisés, 1500 a.C., até Esdras, 450 a.C. O salmo mais antigo conhecido vem de Moisés, no século 15 a.C. O mais recente provém do século 6 e 5 a.C., Salmo 137. Então, só para que a gente possa compreender isso, a gente vai compreender isso mais lá na frente, quando a gente individualiza os salmos, ou seja, o tira da compilação feita por Esdras no período de Neemias, a gente vai ter salmos muito antigos e outros bem mais jovens. O período entre eles é cerca de mil anos, né? O primeiro Salmos, por volta do século 15 a.C., o que nos dá 1500 anos antes, né? Seria o Salmo de Moisés, que é o Salmo 90, né? Que é o Salmo 90. E depois nós teríamos, por exemplo, o Salmo 137, que já é um salmo pós-exílico, ou seja, pós-babilônico, né? Então, que já está ali por volta de 450 a.C., já praticamente no período que nós vamos chamar de período helenista, que é aquele período de silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Então, quer dizer, há uma linha de espaço muito grande entre o primeiro e o último salmo, né? A divisão do livro, os 150 salmos são organizados didaticamente em 5 livros. Cada um desses livros termina com uma doxologia, ou enunciação de louvor e invocação a Deus, e correspondem mais ou menos aos 5 livros do Pentateuco,
as divisões são aproximadas. Então, quer dizer, dá para observar que quando foi feita a compilação, essa compilação foi feita muito baseada de como foi compilado o Pentateuco. Então, o Pentateuco são 5 livros, e essa divisão de Salmos tem 5 divisões. Todas as divisões, né, termina com uma doxologia, né? Ou seja, é um ato de louvor a Deus, de invocação a Deus. Então, quer dizer, termina com adoração, com invocação, com louvor, né, ao nosso Deus. Vamos lá. Primeiro livro, Cânticos de Davi, vai do capítulo 1 ao capítulo 41. Então, primeira parte, primeira divisão, Cânticos de Davi, vai do capítulo 1 ao capítulo 41. Segunda parte, grupo devocional, do capítulo 42 ao capítulo 72. Aí aqui nós vamos ver, por exemplo, salmistas como os filhos de Coré. Está dentro dessa segunda sessão. 3, grupo litúrgico, do Salmo 73 ao Salmos 89. Por exemplo, dentro desse terceiro grupo, né, nós vamos ver, por exemplo, o salmista Asaf, né, vai estar dentro desse grupo, que é o salmo litúrgico, o salmo da igreja, né, o salmo do culto, já que Asaf, além de ser um profeta, ele era o salmista da tribo de Levi, era o camarada que cantava nos cultos, por isso é um salmo litúrgico, um salmo cultual. 4, o grupo anônimo, que vai do capítulo 90 ao capítulo 106, né? Quando a gente fala do anônimo, né, a gente tem aqui, por exemplo, dentro desses salmos, tem um salmo que a gente dá a Moisés, e tem salmos aqui que alguns dizem ser de Ezequias, né? Outros dizem ser do próprio Moisés, mas que ainda está no contexto do anonimato, né? Há uma alusão que seja, mas não há uma prova eficaz que dê esse salmo a eles, né? E no quinto livro, né, no quinto grupo, salmos escritos mais tarde, do 107 ao 150. O que seria o mais tarde? Provavelmente ali pós-exílio e já próximo à compilação desses salmos, né? Então, eu narrei para vocês o Salmo 126, que é o salmo de volta do exílio, né? Então, esses salmos que saíram do grupo do período ali e foi escrito bem mais tarde. Os salmos não aparecem em ordem cronológica. O escrito por Moisés, por exemplo, embora haja-se primeiro a ser composto, só aparece em 90º lugar. Eles foram assim dispostos para facilitar a liturgia do Santo Templo. Então, entenda, esses salmos não estão em ordem cronológica, porque se tivesse em ordem cronológica, o primeiro salmo tinha que ser o de Moisés, que só aparece lá no 90º salmo. Então não estão em ordem cronológica, mas eles foram organizados de forma para facilitar a ordem do culto, né? Então não estão em ordem. Vamos lá. Características principais. O maior livro da Bíblia, né? Então, qual é o maior livro da Bíblia? Salmos. O maior livro da Bíblia. Contém capítulos, o capítulo mais extenso. Qual é? Salmo 119. É o mais extenso, né? Ele vai do versículo 1 ao versículo 76. Uau, é muito extenso mesmo. Capítulo mais curto, menor capítulo, Salmo 117. Sabe quantos versículos ele tem? 2. O 1 e o 2. Salmo 117. O mais curto. E o versículo central da Bíblia. Isso quer dizer o seguinte: quando você abre a Bíblia no meio, vai abrir a Bíblia no meio. Se você abrir no meio exato, o versículo central que você vai encontrar lá é o Salmo 118. É o versículo central da Bíblia. Salmo 118. Para ser pontual, versículo 8. Né? Salmo 118, versículo 8. É o inário e livro devocional dos hebreus. E a sua profundidade e largueza espirituais fazem com que este livro seja o mais lido e estimado do Antigo Testamento pela maioria dos crentes. Aleluia, traduzido por louvai ao Senhor,
em algumas Bíblias, um termo hebraico universalmente conhecido pelos cristãos, ocorre 28 vezes na Bíblia, sendo que 24 estão no livro de Salmos. Então, essa expressão aleluia, né, que é louvai ao Senhor, ela aparece na Bíblia 28 vezes, mas só em Salmos ela aparece 24 vezes. É uma expressão de louvor. Eu quero até abrir um parêntese aqui, porque é muito comum, dentro dos nossos cultos, o irmão dizer aleluias, né? Aleluias, no plural. E é claro que o irmão é inocente no que fala, mas aleluias no plural não está correto. Por quê? Porque a expressão aleluia é louvai ao Senhor. Se você coloca no plural, essa expressão, ela surte com um efeito como se você estivesse adorando vários deuses. Aleluia! Adorai aos senhores, né? Essa expressão no plural era muito usada para referendar ou para... não é a palavra adorar que eu quero usar, para... A Igreja Católica usa muito essa palavra quando fala que eles não adoram santos, eles veneram. Para essa palavra aleluias no plural era muito usada para veneração de bispos. Então, quando se falava aleluias no plural, era a veneração de homens, de bispos, né? Então, aleluia é singular, louvai ao Senhor, né? O saltério chega ao seu auge no Salmo 150, com uma manifestação de louvor completo, harmonioso e perfeito ao Senhor. Nenhum outro livro da Bíblia expressa tão bem a gama inteira das emoções e necessidades humanas em relação a Deus e à vida humana. Suas expressões de louvor e devoção fluem dos picos mais altos da comunhão com Deus, e seus brados de desespero ecoam dos vales mais profundos do sofrimento. Cerca da metade dos salmos consiste de orações de fé em tempos de tribulação. É o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Então, olha, é pontual. Coisa da metade dos salmos fala sobre os sofrimentos humanos. Orações de fé feitas no momento da angústia, da aflição, da dor, da dificuldade, do deserto, da provação, da tribulação. Ou seja, a metade dos salmos é muito direcionado para a dor humana, né? Por isso até ele, sem dúvida, é o livro mais citado, né? Nenhum outro livro da Bíblia tem uma gama que expressa inteira emoção como os salmos. Outra coisa que é pontual é que os salmos é o livro mais citado do Novo Testamento. No Novo Testamento, o livro do Antigo Testamento mais citado é os Salmos. Os salmos prediletos da Bíblia: 1, 23, 24, 34, 37, 84, 91, 103, 119, 121, 139, 150, né? São salmos muito citados, né? Muito mesmo. A gente pode pular para a página 51, o vocábulo dos salmos, né? A palavra salmos tem origem na tradução do Antigo Testamento hebreu para o grego, no ano 200 a.C., feita por 70 sábios, que é a Septuaginta. Nessa versão, os salmos recebem o título de psalmoi, cânticos entoados acompanhados de instrumentos de cordas. No hebraico, o termo correspondente a salmos é teshlim, louvores ou cânticos de louvores. Então vamos lá para você entender. No hebraico, como é salmos? Salmos é teshlim. No hebraico, teshlim. É a língua original dos salmos. Teshlim. Louvores e cânticos. Louvores ou cânticos de louvores. Quando vem a tradução para a Septuaginta, ali por volta de 200 a.C., o que é? Nós já estudamos sobre isso. O que é a tradução da Septuaginta? É a tradução do hebraico, da Bíblia hebraica, para a Bíblia grega. É a tradução do hebraico para o grego. E aí se começa a usar o nome psalmoi. Psalmoi é o quê? Cânticos entoados acompanhados de instrumentos de corda. Então,
cânticos de louvor, acompanhados com instrumentos, né? Então, em grego, psalmoi, em hebraico, teshlim, saltério. O livro de Salmos também é chamado de saltério. Esse termo vem da palavra grega psalterion. Psalterion é o nome de um instrumento musical, né? O saltério, muito comum, que no Antigo Testamento já era bem conhecido. Os títulos descritos que precedem a maioria dos salmos, embora não pertençam ao texto original, logo não são inspirados, são muito antigos, anteriores à Septuaginta e importantes. Então, olha, vamos pontuar isso aqui é importante. Isso não vale só para os salmos, né? Isso vale para toda a Bíblia. Os títulos não é inspirado. Os títulos não têm inspiração, correto? Então, por exemplo, esses títulos de cada salmo, eles foram colocados anteriores à tradução para o grego, a Septuaginta. Então são títulos bem antigos, mas eles não são inspirados, né? O título é colocado para conseguir organizar melhor o escrito, de forma que traz melhor entendimento de alguém. Então, por exemplo, quando você vai ler lá uma redação de texto, né? Quando o título é um título bom, ele fala do que você vai ler depois. Então o título te prepara para a redação. Então o título não é inspirado, mas ele é importante, correto? Não é inspirado, mas ele é importante. O nome do autor. O conteúdo desses títulos varia e forma diferentes grupos de salmos, como o nome do autor, salmo entre os filhos de Coré, o tipo de salmo, um masquil, que significa uma poesia para meditação ou ensino, termos musicais para o cantor-mor sobre negnote, instrumentos de cordas, notações litúrgicas, cânticos de amor, um cântico para casamento, breves notações históricas, salmo de Davi, quando fugiu de Absalão seu filho. Em quase todas as Bíblias atuais, dependendo das agências publicadoras e da respectiva versão e edição, cada salmo traz, antes de tudo, uma epígrafe elaborada por essas agências. Então, quer dizer, por mais que o texto não seja inspirado, desculpe-me, perdoe-me, o título não seja inspirado, ele nos traz expressões importantes para que a gente possa entender o texto. Por exemplo, Salmo de Davi, quando esse fugia de Absalão. Então, quer dizer, o título te coloca dentro do contexto. Quando que Davi escreveu? Quando ele fugia do seu filho Absalão. Né? Então, quer dizer, o título é expressamente importante, né? Para que a gente entenda o Salmo. Vamos lá. É evidente que essas epígrafes, bem como as demais, através da Bíblia, não são inspiradas, né? Foi o que eu falei, quer dizer, a epígrafe, o título, não é inspirado, mas ele nos ajuda a compreender os textos inspirados. Os salmos, como orações e louvores inspirados pelo Espírito, foram escritos para, de modo geral, expressarem as mais profundas emoções íntimas da alma em relação a Deus. É que nem eu digo, por exemplo, quem quer ter uma profundidade da Bíblia, eu sempre aconselho que compre uma Bíblia de estudo. A Bíblia de estudo é uma ferramenta que vai te auxiliar muito nessa compreensão. Por quê? Porque por mais que o comentarista ele não seja inspirado, ou seja, ele comenta muito a respeito da sua opinião e de seu modo de pensar a Bíblia, mas o conhecimento geralmente do comentarista é vasto e ele te ajuda na interpretação. Então, eu sempre aconselho, quando você for comprar uma Bíblia de estudo, saiba quem é o comentarista e qual linhagem de ensino ele segue, que é importante. Por exemplo, só um exemplo. Você vai comprar uma Bíblia de estudo. No meu tempo ela ainda existe, mas no meu tempo ela era muito, muito vista, né? Que era a Bíblia Genebra, de estudo Genebra. É uma Bíblia bonita e tal.
E aí, alguns pentecostais, ao se depararem com a Bíblia de Estudo de Genebra, só pegando água isso, tinham algumas dificuldades para entender algumas coisas. Por exemplo, o escritor, ele tem uma linha muito fria sobre o Espírito Santo. Expressa muito cessacionismo, ou seja, como se os dons tivessem cessado. E por que o escritor faz isso? É porque a linhagem é uma linhagem presbiteriana. Então quer dizer, se um pentecostal se dedicar à Bíblia de Estudo de Genebra, ele vai ter muitas dificuldades e muitos debates com a Bíblia, não por causa do escrito bíblico em si, mas por causa do comentarista. Mas é fato que, por exemplo, eu sempre indico, quando eu me converti, Bíblia de Estudo Plenitude, até hoje, para ensino, eu tenho coisa de 15 Bíblias. Mas até hoje, que eu vou vasculhar, eu uso a Plenitude. Por quê? Porque eu me acostumei com a Plenitude. Então, aqui eu leio os comentários. A Pentecostal é muito boa, né? Tinha no nosso tempo a Thompson, que era uma Bíblia que era muito focada na apologética, né? Sobre seitas, sobre heresias e assim por diante. Então, eu sempre aconselho, vai querer estudar a Bíblia? Bíblia de estudo é importante. Outra coisa que é importante você ter é um dicionário bíblico, né? Para que você, toda vez que tiver dúvida em alguma interpretação, poder ir a um dicionário bíblico e comparar o original com a sua interpretação, porque o original pode te trazer uma visão diferente do texto. Porque, por exemplo, às vezes para uma palavra hebraica ou grega tem 100 traduções para o português. E nem sempre o escritor escolheu a melhor palavra que cabia dentro do texto. Então, quando você volta ao original, isso facilita muito a sua interpretação. Ok? Vamos lá, vamos voltar aqui. Temas, vamos falar sobre os temas. Os grandes temas dos Salmos são Jeová, Cristo, a lei, a criação, o futuro de Israel e os exércitos e os exercícios no sofrimento, gozo ou perplexidade de um coração renovado. Salmos mostram a atitude de um homem dirigir-se a Deus por intermédio da poesia cantada e podem ser um elogio a Deus, Salmos 23, Salmo 103, uma exortação às circunstâncias, Salmos 1, Salmo 14, Salmo 37, uma recriminação aos que se esquecem de Deus, Salmo 52, uma forma de implorar o socorro de Deus, Salmo 51. O seu tema é principalmente o louvor, Salmo 96, Salmo 100, Salmo 103. Alguns deles mostram a experiência do povo com seu Deus e a esperança deles no Messias, Salmos 2, Salmos 16, Salmo 22. Um tema importante é a pessoa e a obra de Cristo, nosso Senhor, o sugere em Lucas 24, 44. Saltério, uma antologia, coleção de trechos em prosa ou em verso. Me perdi aqui. Aqui, tá lá embaixo, desculpa. De 150 salmos, abarca ampla gama de temas, inclusive revelações a respeito de Deus, da criação, da raça humana, do pecado e do mal, da justiça e da santidade, da adoração e do louvor e da oração e do juízo. Alude a Deus de modo ricamente variado, como fortaleza, rocha, escudo, pastor, guerreiro, criador, rei, juiz, redentor, sustentador, aquele que cura e é vingador,
Deus expressa amor, ira e compaixão. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. O povo de Deus é também descrito de várias maneiras, como a menina dos olhos de Deus, ovelhas, santos, retos e juntos, que ele livrou do lamaçal escorregadio do pecado e pôs os seus pés na rocha, dando-lhes um cântico novo. Deus dirige os seus passos, satisfaz seus anseios espirituais, perdoa todos os pecados, cura todas as enfermidades e lhes provê uma habitação eterna. Um bom método para estudar o livro é fazê-lo pelas categorias classificatórias dos salmos. Algumas dessas categorias se sobrepõem parcialmente. Cânticos de aleluia ou de louvor engrandecem o nome, a majestade, a bondade e a grandeza e a salvação de Deus. Isso é bom para vocês fazerem até um estudo, quando vocês forem estudar os salmos, né? Por esses temas aqui, você consegue identificar pontualmente o ato do estudo. Por exemplo, cântico de aleluia e de louvor, Salmos 8, 21, 33, 34, 103, serão sempre cânticos de aleluia, de louvor, que engrandecem o nome de Deus, né? Eu sempre falo com o pessoal do louvor essa diferença, né? Por exemplo, trazendo para hoje, há uma diferença muito grande de música gospel e de louvor a Deus. São coisas totalmente diferentes. A gente bate muito contra a questão da música secular, que eu também sou contra, mas há muita música gospel que não tem nada a ver com a Bíblia, que são só música gospel. Então, o que é a diferença de música gospel? Você pode ter uma música que ela até fala de Deus, mas que o foco dela é o homem. E se o foco é o homem, não é louvor. Porque louvor é quando o foco é veneração, adoração, exaltação, glorificação de Deus. Então quando a gente canta aleluia, nós acabamos de estudar que aleluia é louvado seja o nome de Deus, então isso é adoração, isso é louvor. Mas quando eu canto, quem te viu passar na prova não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, não é louvor. Porque pode até falar de algo que Deus mudou a vida de alguém, porém, todavia, o foco não é Deus, mas é a pessoa. Então isso não é louvor. Por quê? Porque o foco está em Deus. Então a gente canta muita música gospel achando que é louvor e não tem nada a ver com louvor. É apenas música gospel, ok? 2. Cânticos de ação de graças. Reconhece o socorro e o livramento divino em muitas ocasiões, em favor do indivíduo ou de Israel como nação. Salmos de oração e súplica inclui lamentos, petições diante de Deus, sede de Deus, intercessão em favor do seu povo. Salmos penitenciais enfocam o reconhecimento e confissão do pecado. Cânticos da história bíblica narram como Deus lidou com a nação de Israel. Salmos da majestade divina declaram com convicção que o Senhor reina. Cânticos litúrgicos compostos para cultos ou eventos festivos especiais. Estes 6 últimos eram cantados anualmente na Páscoa. Então, existia cânticos litúrgicos. Imagine que nós determinamos que no Montes Claros em Chamas, né, nós vamos ter a festividade. Todo ano nós vamos cantar tal louvor. Esse louvor ele vai se tornar o quê? Um louvor litúrgico, né? Participa da liturgia de um evento, de um culto, de um congresso e assim por diante. Salmos de confiança e de devoção expressam a confiança que o crente tem na integridade de Deus e no conforto da sua presença, a devoção da alma de Deus. Cânticos de romagem, também chamados de cânticos de Sião ou cânticos de degraus, eram cantados pelos peregrinos a caminho de Jerusalém para celebrarem as festas anuais da Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. Isso aqui é bom destacar. Por exemplo, o cântico de degrau, ou era o cântico de romagens, né?
era o culto que Israel fazia fora do templo. Então, quando Israel saía de casa para ir ao templo, ele já saía cantando e adorando a Deus. Ou seja, ele já saía prestando culto. Pelo deserto, pelo caminho. Esse cântico era chamado de cântico de romagem. Eles iam nas romarias cantando louvores a Deus. Por que também era cântico de degraus? Porque à medida que eles iam subindo cada degrau do templo, eles iam cantando esses louvores a Deus até chegar lá em cima. Por isso também era chamado de cânticos de degraus. Isso é muito positivo. O nosso culto não começa no templo. O nosso culto começa em casa. Então tem gente que vem pro culto e fala assim, ó: nossa, o louvor hoje foi ruim, a pregação foi ruim, não recebi nada. Mas ele passou o dia todo assistindo Netflix, vendo o que não prestava, ouvindo o que não prestava. Aí quando ele chega no culto, ele acha o quê? Que num estalar de dedos, num passo de mágica, ele vai mudar a chave de carnal para espiritual? Isso não vai acontecer. Então você vai colocando lenha no fogo durante todo o dia, vivendo uma vida de devocional, de separação, de adoração a Deus. E quando você chega no culto oficial, é apenas uma cereja do bolo. Então você já chega com o seu coração preparado para receber de Deus. Compreenderam? Vamos lá. Cânticos da criação reconhecem a obra do Pai na criação dos céus e da terra. Salmos sapiensais e didáticos, salmos régios ou messiânicos, descrevem certas experiências do rei Davi ou Salomão, com o significado profético, cujo cumprimento pleno terá lugar na vinda do Messias de Jesus Cristo. Salmos imprecatórios invocam a maldição ou a condenação divina sobre ímpios. Muitos crentes ficam perplexos quando esses salmos, porém, deve-se observar que eles foram escritos por zelo pelo nome de Deus, por sua justiça e sua retidão, e por intensa aversão à iniquidade, e não por simples vingança. Em suma, clamam a Deus para ele elevar o justo e abater o ímpio, né? Então, nós terminamos essa primeira parte dos Salmos. Vamos só responder o exercício aqui, para a gente parar por aqui hoje, para eu dar a avaliação para Luiz. Vamos lá. Não é um dos autores de Salmos. Asaf, um vidente, foi posto sob serviço de canto na casa de Deus. Asaf é ou não é? É. Então, não é esse. B. Salomão recebeu o maior grau de sabedoria de todos os tempos, escreveu 2 salmos, cadê? 227. C. Os filhos de Coré executavam o serviço de Deus e se tornaram guias de adoração de Israel. Zedequias, rei de Judá, é tido como um dos autores dos salmos? Não? Sim ou não? Não. E quem é um dos anônimos tido como um dos autores dos salmos? Qual é o rei de Judá que é? Tem um rei, não tem? Você viu que eles tentaram fazer uma pegadinha aqui, porque na verdade o rei é Ezequias e ele colocou Zedequias, né? Então, letra D, ok? Letra D, vou até, depois eu vou marcar aqui. A palavra sela ou sela em salmo significa um acorde musical, um aumento na entoação, uma pausa musical, uma complementação da rima. Nós pulamos essa parte lá, né? Marque a C, uma pausa musical. Vamos lá. Salmos imprecatórios. Invocam a maldição ou condenação divina sobre os ímpios? É isso. Letra A. Marque C para certo e E para errado. Salmos possuem um estilo poético chamado de paralelismo, que utiliza mais o ritmo da rima ou da métrica do que o ritmo dos pensamentos? Está correto. C. Salmo também é chamado de saltério, um instrumento musical já bem conhecido no Antigo Testamento? Está correto também. C também. Opa, o negócio está quase caindo aqui, ó. Aqui. Queridos, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma dúvida, Luiz? Tem alguma dúvida, irmão Wesley?
Então, vamos orar para a gente terminar e eu vou dar a avaliação para o Luiz, tá bom? Vamos lá? Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, nós te agradecemos por essa oportunidade de termos, ó Pai amado, compartilhado a Tua palavra, meu Deus, crendo no poder, na bênção e na vitória do Senhor, que o Senhor possa cumprir sobre nós a Tua boa obra, para a glória e para a honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Deus abençoe.